nós vimos Jesus curar um homem que se intitulava surdo e mudo, que na realidade de mudo ele não tinha nada, ele era gago. Então ele era surdo e gago. E agora nós vamos pegar mais uma passagem onde Jesus cura um cego. Eu coloquei essas passagens seguidas exatamente porque ela tem algo muito particular. Primeiro, ela é narrada somente por Marcos, só pelo apóstolo Marcos. E é uma coisa muito interessante, os outros nem as citam. Isso significa, dá-nos a entender, segundo os exegetas, que ou não aconteceu, e então é uma maneira do apóstolo nos informar algo muito importante na visão dele, ou aconteceu, mas não foi tão significante que os outros que acompanhavam não achou tão significativo relatá-lo em seus evangelhos. Mas seja o que for, essa particularidade, eu preferi trazê-la à tona, exatamente porque a mensagem que está por trás deste ato de Jesus, seja ele o acontecido ou não, é muito importante para nós. Ele complementa a cura que Jesus faz daquele homem que era apenas mudo e gago. Agora é trazido a Jesus um homem cego. Vamos lembrar que o evangelho de Marcos é o menor evangelho que temos. E ele não fica se detendo nos ensinamentos de Jesus como os outros apóstolos fazem. Parece que Marcos queria apenas relatar os milagres e os acontecimentos do Cristo, mais nada do que isso. Então, ele relatou este para nós. Está lá em Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Anotem, quando chegar em casa, leiam, façam uma oração antes, para serem inspirados pelos seus benfeitores. No versículo 22, inicia-se assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Vamos entender aqui, Betsaida é uma das cidades que Jesus ficou abismado de ver a falta de fé daquela cidade. São 3 cidades que Jesus faz questão de citá-la: Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Porque nunca houve tanto milagre na história bíblica quanto ocorreu naquela época pessoalmente por Jesus nestas 3 cidades, e nunca houve uma cidade tão descrédula quanto essas 3 cidades na história. O que demonstra claramente que manifestações físicas, que efeitos físicos, que curas milagrosas, não adianta absolutamente nada para nós. O que nos adianta é o entendimento, a reforma íntima, aquilo que fazemos depois que entendemos, nos transformando em servos, em trabalhadores do Cristo, em seres humanos melhores, na nossa família, no nosso emprego, na comunidade que estamos inseridas. Ou seja, o que nos abre o caminho, o horizonte da evolução é o conhecimento, e não as obtenções de milagres. Não importa se uma doença que eu trago, que eu acarrego anos e anos, é curada a partir de hoje, porque você vai ter outra doença, se não a recidiva desta mesma doença, enquanto você não encontrar o motivo que o leva a adoecer. Essas situações milagrosas, aos trancos e barrancos, nos coloca numa posição acomodada, de que não necessitamos aprender, é necessário pedir, quem pede mais, mama mais. Então a questão é infernizarmos, digamos assim, insistimos nos nossos pedidos a Deus, até que Ele se canse de nós e nos entregue de forma milagrosa, porque nós entendemos que o milagre é aquilo que eu obtenho sem fazer esforço nenhum. Não é um milagre? Eu nem consigo explicar como é que aconteceu aquilo. É verdade. Então, Betsaida é uma destas cidades.
ela tem um significado hebraico, ela tem um significado bíblico, que é a região de pesca, cidade de pesca. Ela está mais ou menos a 3 quilômetros próximo do lago de Genezaré, a 300 metros mais ou menos do Rio Jordão. É uma cidade construída pelo tetrarca Filipe, e ali foi o berço de Pedro, Simão Pedro, André e Filipe, os 3 apóstolos de Jesus. Lembrando que Simão Pedro era irmão de André, e André já era um discípulo de João Batista. Lembra-se que João Batista apresenta Jesus a André. Quando Jesus passa no momento de pregação de João Batista, ele interrompe a sua pregação e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Naquele momento André entende e sai daquele grupo que acompanha João Batista e passa a ficar com Jesus naquele dia todo. E depois sai maravilhado buscando Simão Pedro. Diz: Simão, foi em busca do irmão dele, encontramos o Messias, o Cristo. E aí então ele traz Pedro para Jesus conhecê-lo. E aí nós temos a conversão de Pedro, que não é o momento agora. Então, lá em Betsaida, Jesus volta mais uma vez àquela cidade, onde se realizou os maiores milagres que temos notícia, e a maior quantidade de milagres. E nunca houve um povo tão duro de coração. Essas não são as minhas palavras, são as palavras do Cristo. Mateus 11:21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido, com saco e com cinza. Que naquela época, depois da Semana Santa, que durava 40 dias, não era só um dia como hoje, duravam-se 40 dias e 40 noites, os que sentiam-se arrependidos, tomados pelo pecado, pelo erro, iam então e confessavam ele publicamente. E a penitência era pública. O sacerdote pegava então um saco de cinza e derramava na cabeça deles. E eles passavam cobertos de cinza a semana inteira, em penitência, em jejum, mostrando: olha o meu arrependimento. Então ele está dizendo aqui: olha, se eu tivesse feito os milagres que fiz em Tiro e em Sidom, eu teria convertido aquela cidade inteira, está dizendo a Betsaida, a Corazim. Mas aqui não. E olha o que ele fala, o próprio Cristo fala de Cafarnaum. Lá em Mateus 11:23 ele diz assim: e tu, Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade onde Pedro morou com a sua sogra, onde Jesus morou na casa de Pedro. Lembra-se dos milagres que ele realizava durante as noites, curando multidões. Que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Quem se lembra de Sodoma e Gomorra? Foram as cidades que viraram pedra depois da eclosão de um enorme vulcão, né? Está lá no Antigo Testamento. Então Jesus volta à cidade descrente, à cidade endurecida. Cada um de nós temos uma Betsaida aí dentro de nós. Não era um povo sem esclarecimento, não era um povo ignorante de conhecimento. Pelo contrário, veja como ele diz: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus. Quantos diriam: eu sou de Cafarnaum, só para ter o orgulho de dizer quem é de Cafarnaum é letrado, é um doutor da lei. Normalmente os fariseus davam exclusividades para o povo de Cafarnaum. Betsaida, Corazim e Cafarnaum não eram cidades incultas, pelo contrário, eram cidades letradas nos conhecimentos bíblicos. E quanto de nós não temos um Betsaida aí, que falamos todos os idiomas em espírito, né, ou de espiritismo, mas não conseguimos tocar uma só nota musical no coração? Quantos de nós parecemos aqueles rádio, aquele CDzinho que a gente toca, põe ali e fala de conhecimento, mas não faz nada, não consegue mover fibra sentimental. Veja o apóstolo dizendo assim: que adianta eu entregar minha alma
meu corpo, minhas vestes. Mas se não houver amor, nada adianta. Que adianta eu falar a língua dos anjos, se não houver amor? Sou um sino que toca. Às vezes nós parecemos assim, um sino que toca, um aparelho musical. Falamos de diversas formas em todos os idiomas, sofisticado, simples, alto, baixo. Às vezes nós falamos tanto que até se perdemos no que falamos. E se alguém pergunta, você sente o que fala? Não sente. Por isso não toca. Quantos oradores, em qualquer situação, em qualquer religião, não toca no coração daqueles que ouvem quando fala? Porque só é da boca para fora. Não vive aquilo que fala, não sente aquilo que divulga, não veste aquilo para si mesmo. Falamos na sexta-feira passada daquele surdo que não ouvia o que falava, que Jesus curou, do gago. Então, chamam Jesus e pedem a ele que toca no homem, da mesma forma que fizeram com o mudo, o gago e surdo. Levam a pessoa até o Cristo, o Senhor, o médico de todos, e ainda quer ensinar a Jesus como é que tem que fazer para curá-lo. Ó Senhor, eu vou te levar, esse homem é cego, coloca a mão nele. Olha que interessante que nós somos, até hoje nós tentamos fazer isso com o Cristo. Ao iniciar as nossas orações, nós não confiamos no Cristo, nós não confiamos em Deus. Nós queremos fazer assim. Ó Senhor, eu vou te pedir auxílio, mas o Senhor tem que fazer assim, 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 assim na minha vida. Eu não quero entregar a vós para que seja feito o melhor para a minha evolução. Até porque eu nem sei se você sabe qual é a minha evolução. Intrinsecamente estamos dando essa mensagem. Então, quando eu entro em contato com Deus, eu já vou pedindo o que eu quero, como eu quero, o momento que eu quero, a hora que eu quero. Eu não passo simplesmente a situação a eles e digo, está nas suas mãos, que seja feito o melhor. E me preparo para isso. Essa multidão também era assim, Corazim. Era também assim em Betsaida, era também assim em Cafarnaum, naquela época também. Periodicamente havia gente chamando Cristo para curar e dando-lhe ordens. O que é que ele tinha que fazer? Olha, levanta as mãos, toca-lhe as mãos. Principalmente que alguns tinham um interesse imenso em que Jesus fizesse algum ritual. Então eu vou induzi-lo a um ritual, porque se ele fizer um ritual, ele batiza o ritual como ensinamento. Até isso temos que tomar cuidado com as armadilhas. Quando alguém nos chama para auxiliar, se a pessoa realmente quer auxílio, passa-nos o problema. E abre o coração e a mente para ouvir as possibilidades, não a solução, porque solução só nós temos do nosso próprio problema. Ninguém tem a solução do nosso problema. O que as pessoas podem nos auxiliar é os caminhos, as visões a respeito daquele mesmo assunto, para que depois de uma reflexão pessoal e íntima eu decido qual delas. Só isso, mais nada do que isso. Então Jesus é chamado e dado a ele a ordem que ele tocasse nos olhos daquele homem. Lógico, nós sabemos que a imposição das mãos é uma cultura antiga, é um hábito muito antigo. Todas as religiões utilizam praticamente hoje em dia. Né? É uma maneira de transmitir fluido magnético, fluido vital, passe da doutrina espírita. Mas Jesus não obedece. Ele não faz o que os homens mandam. Será que o nosso Cristo interno não é assim também? Ele não faz o que você quer, o que sua personalidade diz a ele a fazer. Ele faz o que tem que ser feito. Então, ele toma o cego pela mão. Olha o ato, as etapas para nós conseguirmos enxergar a verdade que está dentro de nós. Ele toma o cego pela mão. Quantos de nós deixamos realmente, damos a mão de olhos fechados, sem enxergar nada, seguimos Jesus? Muito pouco. A maioria de nós relutamos para dar as mãos. Inclinamos-nos e fazemos uma série de questionários. Onde você vai me levar? Como é que vai ser? Se é que é o que eu quero? Se é que eu não quero? Quando que isso vai realizar? Dificilmente alguém tem uma confiança de olhos vendados, entregar a mão ao Cristo e falar, me leve para onde eu tenho que ir, não para onde eu quero ir. Me dê aquilo que eu preciso, não o que eu quero, porque normalmente o que nós queremos é o que nós não necessitamos. Ainda somos muito infantis nos nossos pedidos.
Então, ele toma o cego pela mão, olha a confiança desse homem. Por isso ele não era um homem inculto, não, ele sabia quem era Jesus. Ninguém se entrega a ser guiado por alguém que não conhece. Esse cego sabia que Jesus era Jesus, e tinha uma fé nele. Tinha uma fé? Ou tinha uma crença? Tinha uma crença. Porque nós vamos entender exatamente nessa passagem o que é a diferença entre a crença e a fé. Ele cria em Jesus, ele cria nele, então o acompanhou. Levou-o para fora da aldeia, retirou do balbúrdio da encrença, dos olhares curiosos, das acusações, será que vai dar, será que não vai dar? Nós adoramos fenômenos físicos. Eu sempre digo que se houvesse um dia marcado para realizar milagres, isso aqui estaria lotado de jeito. Nós adoramos ser curados, cegos enxergarem, mudos falarem, pessoas largar a cadeira de roda ali na multidão, sair andando e gritando. Isso é fantástico para nós. Então Jesus pega e retira esse povo, o cego, pela mão da aldeia. Ele retira do contato com a descrença, da incredulidade. Em uma visão transpessoal, ele faz o homem fechar os olhos e refletir para dentro dele mesmo, desconectando com o mundo aqui fora. É uma imersão. Ele vai em busca do Cristo interno, do eu profundo, do Mestre que existe dentro de cada um de nós. Mas isso só é possível eu me desligando da rotina, dos balbúrdios, das cobranças sociais, ritualísticas, religiosas, das crendices populares. Então, é o momento em que ele diz assim, é você e você. Então ele pega aquele homem, retira da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos. É a segunda vez apenas que Jesus realiza milagres com a saliva. E interessante, o primeiro foi a cura daquele surdo e gago que eu falei para vocês. Agora ele cospe diretamente nos olhos do homem cego. Por que ele precisava fazer isso? Naquela época acreditava que a saliva tinha um poder de cura terapêutico fantástico, principalmente se ela era em jejum. Hoje nós sabemos que não. Será que Jesus não sabia que não? Que era mais uma crendice? Mas por que ele faria isso? Será que realmente Jesus haveria de cuspir? Precisava. Jesus curava com a palavra. Ele curou o servo do centurião sem nem sequer estar lá no local. Seria necessário Jesus fazer todos esses rituais para curar? Por que essa cura estava diferente das outras? Ele simplesmente perguntava à pessoa, o que queres que eu faça? Que me cures, faça conforme tua fé, e seguia adiante. Outros apenas tocavam-lhe nas vestes e já eram curados. Olha que interessante, nem havia diálogo, simplesmente retirava-se, absorvia o fluido do Cristo, pela fé, porque a nossa fé é como se fosse uma esponja que absorve aquilo que necessitamos conforme o nosso merecimento. Então, por que ele estaria fazendo todo este trabalho? Parece que ele parou tudo, pegou aquele homem pelas mãos, levou num local fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos. Olha, vejam só, mas que trabalho imenso para um homem que tinha o poder simplesmente de liberar a cura e pronto, final. Que dedicação de Jesus com esse homem. Então, ele diz assim, cuspindo-lhe nos olhos. Nós também sabemos que a saliva é algo que eu posso produzir, que eu produzo intimamente, dentro de mim. É algo pessoal. E que nós transferimos a saliva, deveria ser assim, hoje já não é mais, como um ato de amor, através do beijo. Uma das expressões mais nobres do amor é o beijo. Na boca nós transferimos, trocamos saliva, que nada mais são carregados de fluidos pertinentes ao sentimento que o nutrimos e transferimos ao próximo. Mas mais do que isso, Jesus queria dizer que ele tinha algo de dentro para sair pela boca que faria o homem enxergar. O que sai da boca de alguém que me faça ver o que eu não vejo? Conhecimento. O que pode sair da minha boca para fazê-los ver? Conhecimento.
Então Jesus ia começar a ensinar, a explicar esse homem. Porque o que significa cego? Não é o cego das vistas. O que significa o cego? Cego é aquele que vê, mas não entende. Lê, mas não compreende. A sua inteligência não é capaz de compreender os ensinamentos. Ele até às vezes insiste, lê um livro, lê 2 livros, estuda, vai na palestra, busca, mas não entende. E esse homem queria entender. É por isso que o levam, ele não vai pessoalmente. Porque ele deve ter discutido isto entre os companheiros, dizendo, olha, eu não consigo entender essa nova doutrina que ensinam aí. Essa tal doutrina do Cristo. E aí, quando ele esteve lá, os seus companheiros, que já tinham um entendimento, levam pessoalmente a Jesus e digam, Senhor, explique para este homem. Então Jesus retira ele da cidade, porque o que ele tinha que falar para aquele homem era um conhecimento que somente para aquele homem. Lembre-se que nós somos dono de toda a palavra que não verbalizarmos, mas escravo de todas que aditarmos. Emmanuel nos diz isso. Então Jesus queria ensinar para aquele homem algo que somente serviria para ele, para lhe abrir os olhos do entendimento, da compreensão, da inteligência. Ele retira-se da cidade, porque o que ele vai ensinar os outros não devem ouvir. É muito natural isso. Muito comum. Um homem sábio sabe que uma verdade não pode ser colocada aos ventos, porque fariam como fazem os porcos quando você joga as pérolas. E o que é que eles fazem? Eles pisam em cima das pérolas. Assim também é o conhecimento. Nem todo o conhecimento é divulgado, é dito para um, para outro, e transformado isso de diversas formas, dado em pequenas doses homeopáticas, para uma comunidade, para o povo maior. Senão, transforma-se em especulação, transforma-se em maneira de ganhar dinheiro. Imaginem só uma coisa, que o passe de Jesus era para ser dado gratuito. Com a divulgação dos chakras e das técnicas, já se transformou agora até em passe pago. Tem gente dando passe e recebendo, cobrando pelo passe. Deram outro nome, e aí tudo que é santo vira comércio. Isso vem desde a época do Cristo, quando ele adentrava, desde os fariseus, dos saduceus, dos escribas, quando ele entra no templo e encontra ali o comércio. Qualquer conhecimento muito bem detalhado, alguém já se apossa dele, transforma numa técnica, já coloca um valor e já começa a viver disso. Como é gostoso viver da religião, da fé dos outros. Afinal de contas, desde aquela época até agora, a religião era a profissão de muitos, o meio de se ganhar, de sobreviver. Então, o conhecimento religioso tinha que ser comercializado constantemente. Aí, ele cospe nos olhos daquele homem e pergunta-lhe se via alguma coisa. Olha que interessante, Jesus. Cuspiu e lhe pergunta, e agora, você vê alguma coisa? Eu acho que aquele homem ficava pensando, e agora, será que eu abro o olho, será que eu não abro o olho, será que eu vou ver, será que eu não vou ver, será quem que eu vou ver, quem que é esse, finalmente, Jesus? E se ele fosse cego da vista, do físico, do corpo, mas agora vocês vão ver que ele não era cego. E por que eu digo que ele não era cego? Ele diz assim, e levantando ele os olhos, disse, vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. É muito interessante. Um cego, que sempre foi cego, ao abrir os olhos, ele não é capaz de identificar o que ele está vendo, só depois que ele toca. Porque todo o mundo interior dele, ele palpou para construí-lo. Até a personalidade, até você quando vem diante dele e conversa com ele, sabe como ele faz para se identificar? Mesmo depois que ele começa a ver, ele fecha os olhos e toca na sua face. Ah, é você mesmo. Porque os olhos não dizem nada, é uma informação a mais, adicionada a partir de um momento, mas não é instantâneo. O seu cérebro ainda vai fazer algumas associações com relação ao que você já memorizou, ao que você achava, imaginava com o que é na realidade. E aquele homem já sabe qual é a imagem de homem e até de árvore. E já sabe até que as árvores já não poderiam estar andando. Como é que ele sabe?
é porque então ele não era cego. De forma alguma, senão ele diria assim, estou vendo uma porção de coisa, mas não sei ainda o que é. O que você está vendo? Eu estou vendo isso, isso é um homem. Eu estou vendo aquilo é uma árvore. E aquilo outro é uma cadeira. E essas construções é a cidade. Porque você está nascendo de novo, com um novo dom, a visão, e vai ter que aprender a reconhecer de forma intelectual os sinais que você capta através da visão. Então, ele diz assim, vejo árvores. Nós sabemos que a partir do momento que você recobra uma visão, assim dizem as pessoas que tiveram essa misericórdia de voltar a enxergar depois de um tempo que ficaram nas trevas ou na escuridão física. Não vou colocar as trevas aqui, na escuridão física. Eles dizem assim que as primeiras vezes a gente recebe a luz meio que embaçada, em dimensões desassociadas, disforme. Então os homens eram imensos, como se fossem árvores. Comparação, porque ele enxergava antes, como se fossem árvores gigantes. Vamos entender isso numa visão mais transpessoal? Jesus estava ensinando aquele homem que tinha o conhecimento, mas que não conseguia entender absolutamente nada. Por isso não põe em prática o que ele memorizava. Então Jesus conversa primeiramente com ele. E o que acontece conosco quando recebemos a primeira dose do conhecimento? Mas do conhecimento verdadeiro. Porque aquele homem tinha um monte de conhecimento, como muitos de nós. Em nome do espiritismo, conhecemos tudo sobre o espiritualismo. E eu pergunto, mas e do espírita? Pouquinho. Eu li muito pouco sobre as obras de Kardec, então não pode ser espírita, ser espiritualista. Há uma diferença enorme entre o espiritualista e o espírita. O espírita é uma palavra criada por Allan Kardec. E espiritista e espírita é a mesma coisa. Kardec criou para designar uma coletividade que passaria então a compreender os seus ensinamentos, acreditar em determinados conceitos que ele viria então divulgar através de um processo metódico sobre a influência do Espírito Verdade e da falange dos espíritos superiores na Terra. Mas antes do espiritismo, já existia o espiritualismo. Isso esteve com o homem desde quando o homem era homem na Terra. Sempre arrastamos. Desde a época de Jesus, já tinha os essênios, já tinha as visões espiritualistas. Não foi o espiritismo que trouxe isso. O espiritismo nos trouxe mais um pouquinho de filosofia, de ciência e de religião, mas não em novidade. Ele fez um apanhado. Veja como o Espírito Verdade é sábio quando diz: a semente de verdades em cada doutrina. E ele é um ceifeiro. Olha que interessante. Ele é o ceifeiro que vai recolher as sementes. Ele vai fazer a sua colheita. Então ele chegava numa doutrina e colhia o que prestava, o que servia, na outra o que servia, na outra no que servia, porque as verdades sempre tiveram esparsas em todos os momentos na humanidade, em todas as religiões, filosofias, etc. Em todas, sem exceção. O Espiritismo não está hoje dizendo que ele é a única e estrita verdade. Por isso é que nos ensinamentos espíritas a gente cita Buda, cita Moisés, cita Lao Tse, Confúcio, citamos tantos outros, Zoroastro, Krishna. Por quê? Porque dentro desses avatares que estiveram encarnados na Terra, eles divulgaram extremas verdades. Mas o Espiritismo recolhe aquelas que têm uma aplicação mais rápida, viável, atualizada, urgente na Terra. Ele coloca apenas as verdades que nos provocam a reforma íntima. Para ele não importa se nós viemos de Capela, se nós viemos de um planeta, se a Terra vai destruir, se Maria era virgem, se Maria não era virgem, se Jesus apareceu, desapareceu. Para o Espiritismo, os Espíritos são bem claros, o que nos importa é os conhecimentos que há de te transformar. Preocupa-te, homem, ele diz, com aquilo que há de lhe transformar num ser humano melhor. Não vos percam em verdades que ainda não têm condições de compreender.
Quando Kardec começa a pesquisar muito sobre Deus, eles interrompem e digam, o suficiente para vocês é isso. Ele dá os atributos da divindade e diz, chega, mas daí não adianta nada. Isso não vai lhe promover progresso moral, e muito menos o intelectual. Então, às vezes, nós somos bombardeados de um monte de teoria, eu digo assim, joga tudo fora. Pensa, é preferível você arrumar a casa. Olha esse homem buscando Jesus cego, com tanto conhecedor, mas não sabia o que fazia. Porque ao mesmo tempo que uma teoria dizia para ele faz, a outra dizia para ele não faz, ele não sabia qual que ele fazia. É aqueles conhecedores sem colocar um método, uma aplicabilidade daquilo que faz. Então Jesus conversa com ele a primeira vez, e ele passa, agora ele começa a enxergar, distorcido, como nós. Quando o Espiritismo chega na nossa vida, a gente se inflama, acha que já sabe tudo do Espiritismo, só porque leu um capítulo do Livro dos Espíritos, já fecha o Livro dos Espíritos, já sei tudo, não é assim? É esse homem também, ele já queria enxergar tudo, mas estava tudo em proporções distorcidas. Alguns espíritas acham que tudo é espírito. Se o vento tocou na orelha, ai meu Deus, tem um espírito que me soprou aqui na minha orelha. Se ele tropeçou, tem um espírito que me fez eu tropeçar. Padre Léo, da Carismática, diz assim, nossa, nós vivemos num momento tão triste que tudo é maldição. Se fulano perdeu o emprego, maldição. Se fulano não quer, maldição. E eu concordo com ele. Às vezes a gente, espíritas, tem que tomar muito cuidado quando diz o que é espírito e o que não é espírito. Porque às vezes a gente está depondo contra a nossa própria imagem, daquilo que acreditamos. Nós espíritas somos os mais céticos que existem. Quantas vezes as pessoas vêm aqui dizendo, Guto, me falaram que tem 2, 3 espíritos me seguindo, é verdade? Não, não é verdade. Mas como que você fala isso? Se o centro fulano de tal falou que tinha, não tinha. Porque há locais que a gente vai que tudo é espírito. Tem pessoas que entram em tratamento aí em centro espírita e não saem nunca do tratamento. Porque sabe quando que vai acabar os obsessores? Nunca. Nunca. Chico Xavier diz que cada ser humano anda com 6 espíritos, no mínimo, acompanhando. Imagina se um tratamento vai me livrar dos meus obsessores. Ora, que tanta infantilidade, crendice popular. Nós ainda acreditamos que obsessão é doença, que eu tomo um remédio, acabou. É vacina para nunca mais. Não. Você ficará com seus obsessores até evoluir. São seus irmãozinhos que aprendem com você, são o professor de prática. Nós temos um professor de teoria, os nossos benfeitores, e o professor de prática, aquele que faz testar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa persistência, o nosso conhecimento, a nossa fé, o nosso amor. Fica livre deles, por quê? Eles não te prejudicam em absolutamente nada, a não ser que você abre as portas para ele te prejudicar. Aí eles entram na sua vida. Guto, mas o meu tratamento acaba quando? O seu tratamento não acaba nunca, porque o principal tratamento que todos nós fazemos é de reforma íntima. Durante toda a sua existência evolutiva, você fará a reforma íntima. Ser hoje melhor que ontem, ser amanhã melhor que hoje, e assim sucessivamente. Eis a missão dos Espíritos, não é? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. 2 asas, para nós elevarmos o nosso espírito ao infinito. Não estamos aqui para apenas ficar trabalhando com os obsessores. Deixa os obsessores, é direito deles nos perseguirem. Quando eu tenho uma ferida, e essa ferida atrai mosca, o que é que eu faço? Mato todas as moscas do mundo ou curo a minha ferida? Cura a minha ferida. Então, se você tem uma obsessão, cure-se. E deixe os benfeitores, que não faltará os malfeitores pelo mundo. Obsessores, espíritos malfazejos, zombeteiros, brincalhões, inescrupulosos, maldosos. Meu filho, não fica pensando que vai ser pelo teu intermédio que você vai mudar a humanidade. Deixa eles. Cuide da sua reforma íntima. Porque ao você adotar um padrão de comportamento, pensamento, sentimento e atitude, naturalmente você atrai os benfeitores. E naturalmente você cansa os malfeitores que querem agir pelo teu intercâmbio. Uma vez que você se colocou como instrumento do amor, instrumento da paz, qual é o malfeitor que quer andar com você? Ele já te abandona, já é uma desobsessão natural. Agora, se ele vê você fazendo coisas erradas, aí ele já se aproxima. E você vai atrair
a sua psicosfera, ficarão gravitando em sua psicosfera espíritos que são semelhantes a você, que têm afinidades de comportamento, de pensamentos ou de sentimentos. Mas se eles são igual a você, não chame de obsessor. É igual a você. Então, o maior tratamento que fazemos no centro espírita é o estudo. Invariavelmente. Ainda somos resistentes ao estudo da doutrina. Lemos de tudo, mas não estudamos o livro dos Espíritos. Assistimos de tudo, mas não vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós somos aqueles espíritas teóricos demais, que viajamos até de satélite. Não é por menos, gente. Tem espírita dizendo que já foi fotografado espírito na Terra por satélite. E eu fico pensando, meu Deus, aonde a doutrina espírita? Nós que carregamos a bandeira espírita, temos que ter um cuidado. Quando alguém diz, tropecei, cuidado, para não tropeçar mais. Não, será que não é um espírito? Não. Quando chega um vidente e diz assim, eu vejo um espírito do teu lado. Não é para menos, porque senão ele não seria vidente. Aonde existe no mundo lugar que não tem espírito? Não é verdade? Aonde que vocês acham que eu posso ir que não tem espírito? Então, um vidente fala, eu estou vendo um espírito do teu lado, naturalmente. Aí a pessoa já se precipita, eu estou lembrando aqui as frases de Raul Teixeira. E diz assim, é minha avó. É sua avó. É sua avó, porque você já falou que é sua avó, ele não custa nada, né, dizer que é sua avó. Ela tem cabelo branco, lógico, não conheço a avó, a não ser que quando pinta o cabelo, que não tenha cabelo branco. Aí ele diz assim, pois é, e nós somos tão pueris, né, e acreditamos naquilo ali. Acreditamos. A gente acredita que o médium vidente vê espírito toda hora, o tempo todo. E eu fico pensando, e o médico que incorpora de psicofonia? Nunca é ele, porque ele está incorporado o tempo todo. Não é assim. Até a mediunidade tem os seus momentos de manifestação. Mas o que acontece? A nossa ignorância, nós ficamos sujeitos, em busca do milagre, dos aproveitadores do caminho. Vá direto ao Cristo, se tem dúvida. Se você não quer ler nenhum dos livros dos Espíritos, nenhum das obras básicas de Kardec, vá direto na Bíblia. Vá direto na fonte e leia lá. Então, olha aqui, pois eu vejo como árvores que andam. Jesus parou. Vocês acham que já não estava curado aquele homem? Eu acho que sim. Não precisava nem Jesus cuspir nos olhos, mas já que Jesus cuspiu, estava curado. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas por que aquele homem ainda não enxergava? Porque havia algo dentro dele que via distorcido. Veja, há uma diferença enorme. Você tem os órgãos visuais perfeitos, como uma criança, um bebê. Ele nasceu com os órgãos visuais perfeitos. Mas vai aclareando gradativamente a visão até os 6 meses de idade. Onde ele vê perfeitamente. Mas também é assim. Às vezes nós temos uma inteligência perfeita, mas ela não consegue adentrar nas verdades profundas, no que está nas entrelinhas ou no que não está escrito. Por quê? Porque não fazemos nem sequer uma oração, nem um contato com o único que pode te ensinar, o Cristo interno que está dentro de cada um de nós, ou o benfeitor espiritual, seja o nome que você dá. Então, ele pergunta ao homem, ele diz, vejo tudo distorcido. Olha a paciência de Jesus. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Olha a imposição, agora ele fez a imposição. E fez olhar para cima. Mandou o homem olhar para cima. O que significa isso? Todas as vezes que nós colocamos o olhar para cima, o que nós queremos dizer? Eu quero enxergar muito além. Eu quero ultrapassar os limites daquilo que eu compreendo. Eu não quero só enxergar aonde os meus olhos, aonde eu posso ir e tocar. Eu quero enxergar aonde está muito longe, muito além
de tudo aquilo que normalmente eu convivo. Porque a gente olha com as estrelas, e quem convive com as estrelas? Olha para o sol, para a lua, para os astros, mas nós convivemos na terra mesmo. Então, quando eu olho para cima, eu quero inspiração. Eu quero que algo diferente venha me complementar. Olha Jesus mais ou menos dizendo assim para ele: olha, eu já te expliquei, mas se você não buscar o que eu te expliquei dentro de você, se você não acordar o sábio, a sabedoria não vem, porque a sabedoria vem de dentro para fora e o conhecimento vem de fora para dentro. A cultura, ela apenas aciona, desperta o que está adormecido, que é o sábio que reside dentro de nós. Então, desperto, ele começa a transferir esses conhecimentos em doses de sabedoria. A sabedoria já é muito mais do que o conhecimento. É o saber, porque vivi através de experiências, é eu tomar realmente sentido daquilo que eu conheço, sentido daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei. Eu vibro com aquilo que falo. Eu conheço aquilo que digo. Eu vivo aquilo que acredito. Jesus era assim. Calado, ele ensinava. Só você ficar olhando ele, o seu comportamento já era toda a transmissão de conhecimento. Falando então, meu Deus do céu. Mas pouco de nós ainda nos convenceríamos, só apenas com o que vem de fora para dentro. É necessário uma reflexão de tudo que vamos ouvindo. Sentar, fechar os olhos, desconectar com Betsaida, com Corazim, com Cafarnaum, sair de sintonia do mundo para conseguirmos penetrar na nossa intimidade. E encontraremos o Cristo lá segurando na nossa mão, a mão da nossa alma, e dizendo assim, cuspindo nos nossos olhos, ensinando-nos, e dizendo assim: como vê agora? O que vê agora? Abra os olhos. Como é que você encara agora essa situação que antes de você fechar os olhos era insuportável? Agora que eu te expliquei, como é que você entende as injustiças que você elegeu, que o mundo lhe fez? Como é que você vê as adversidades, os desafios existenciais? Eu acho, meu filho, que agora você pode abrir os olhos. E se ainda enxergar distorcido, volte a fechar os olhos. Erga os olhos para os céus. Peça para o seu Deus profundamente entrar em contato com os seus céus, porque está no plural. Céu é o mundo espiritual. Céus é o céu, o mundo espiritual que está dentro de cada um de nós. Vá para os céus e encontre o seu Deus, para que Ele lhe explique, lhe dê força, lhe console, lhe dê entendimento. Então ele fez olhar para cima, ele ficou restaurado nesse instante, e viu cada homem claramente. Esse homem tinha uma dificuldade extrema de encarar o mundo, as árvores simbolizam isso, por isso que ele enxergava os homens como árvore, e tinha uma dificuldade imensa de se relacionar com pessoas, por isso ele tinha a dificuldade de enxergar o ser humano. Agora ele conseguia enxergar o mundo como é, um mundo que, apesar de não ser o paraíso que gostaríamos de viver, é a escola onde nós viemos aprender, é a escola provatória, é aqui onde nós estamos treinando todas as nossas virtudes, exercitando-as para conseguir vivê-las intensamente num planeta de regeneração, num planeta de mais evoluído, que será a Terra daqui a alguns anos. Mas estamos aqui para aprender, então nós temos sim dificuldade de relacionar com o mundo. Mas por quê? Porque temos dificuldade de relacionar com as pessoas. Temos uma dificuldade extrema de nos relacionarmos. Grandes negócios estão indo à falência atualmente no mundo por melindres, por deficiências da personalidade e do caráter. Quantos de nós, as empresas, vão mudando um pouquinho, as empresas nunca imaginaram que as deficiências do caráter humano pudessem repercutir nas negociações financeiras. Acreditávamos até no meado do século XX que era possível ser profissional, como se houvesse dois homens. Eu entrei do portão para dentro da empresa, do portão para fora eu sou outra pessoa. E hoje nós começamos a perceber que é impossível. Uma pessoa que não busca a autoconfiança, a autoestima, que não preserva a sua autoimagem, que não se ama,
também não se torna muito produtivo na empresa. Que não busca um relacionamento saudável, equilibrado, positivo, para dissociar totalmente os conflitos, as divergências de opiniões, ele não consegue conviver em equipe. E já se foi o tempo que nós escolhíamos um profissional pela competência técnica. A competência técnica, nós treinamos alguém, pagamos um curso para ele, e ele se forma, aprende, tudo que nós sabemos ele aprende, todo mundo aprende. Hoje existem técnicas e métodos que nos ensinam rápido, cada vez mais rápido. Mas caráter não se ensina na faculdade. Moral e ética não se ensina na faculdade. O que adianta ter um grande advogado com exímio contador na minha empresa, se ambos vão se juntar e roubar a empresa de mim? Ainda dentro da legalidade. Se eu não tiver confiança no meu funcionário, eu não tenho tranquilidade na hora de dormir. Que adianta eu ter grandes profissionais, mas eu não ter o ser humano atrás deste profissional? Aí eu vou ter esses advogados que soltam os bandidos e os traficantes, porque ganham mais dinheiro advogando para o crime do que para cumprindo as leis. Médicos que deixam as pessoas morrerem no corredor porque não tem dinheiro para pagar. Quantos diplomas e diplomas estamos vendo aí, as faculdades produzindo a máquina de diploma, e a humanidade completamente fria, cada vez mais fria. Médicos, doutores, que conseguem andar no trânsito e ver aquela humanidade caída no meio-fio, com as chagas físicas abertas, nem sequer ele passa uma receita, nem sequer lhe inclina, não lhe toca o coração, de que o seu conhecimento poderia mudar o mundo a serviço da humanidade, e não apenas a seu próprio serviço. Se cada um de nós dessemos além do cumprimento dos nossos próprios deveres, sem cobrarmos taxas de reconhecimento. Oração nossa de Chico Xavier. Vamos fazer além do mais. Nós já temos o conhecimento. Muito de nós estamos vendo ainda disformes. Coisas que não existem. Boatos. Cultivamos boatos o tempo todo. Quando conversam comigo, ou alguém vem com uma teoria, eu digo: onde você aprendeu isso? Onde você leu isso? Porque falar é fácil. Eu posso falar o que eu quiser. Mas com base no quê? Porque se de repente a gente propaga uma inverdade, seremos responsáveis pelas inverdades que propagarmos. E aqueles que acreditarem e mudarem o seu proceder, sua forma de agir, nós seremos responsáveis. Não pensam vocês que se eu estiver aqui dizendo uma inverdade, e muitos de vocês seguirem essa inverdade, não serei responsável? Serei. Está lá cego conduzindo cego, ambos no precipício, no abismo. Então vamos analisar antes de colocar para frente aquilo que nós ouvimos. Se realmente tem base de conteúdo. Se realmente estou aprendendo ou estou apenas misturando as ideias. E depois, se o que eu estou aprendendo é útil para mim, o que adianta eu me tornar PhD em Espiritismo? Eu pergunto a vocês. Se eu não aplico na minha vida. O que adianta eu ser médico, que não vou ao médico, que não faço tratamento, que não tomo medicamento? Vou morrer de doença. O que adianta eu me tornar alguém, se eu não vou me utilizar daquilo que me tornei, se nem eu acredito naquilo que eu possuo de conhecimento? Então, ele viu cada homem claramente. E olha agora a mensagem de Jesus para nós encerrarmos a compreensão do texto. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia. Olha a receita do homem. Nem o digas a ninguém na aldeia. Vamos aqui fazer uma análise desse texto. Este homem não estava em Betsaida. Se ele morasse em Betsaida, como é que Jesus manda ele para a casa dele sem ele entrar na aldeia? Lógico que Jesus não está dizendo fisicamente, não volte na sua casa fisicamente. Jesus não era louco. Ele está dizendo, não volte nessa aldeia, nunca mais volte nessas confusões da sua cabeça, nessa Betsaida de descrença, nesse
nessas teorias e conceitos esdrúxulos que não se interligam. E nem digas a ninguém da aldeia. O que você aprendeu aqui comigo é teu. Mesmo que você encontre alguém do seu grupo, o que você aprendeu é para você. Não digas o que aconteceu. Não saia aí divulgando que eu fiz milagre, que eu te ensinei isso, que eu te falei aquilo. É para você. Guarde para você. É só seu. E agora, não volte mais a ficar nesse mundo de teorias e de ilusões. Grandes trabalhadores espíritas largaram a seara espírita para ficar aí, filosofando o espiritismo. Filosofando o espiritismo. Quando formos chamados, nós daremos conta daquilo que produzimos, a cada um será dado conforme suas obras e não o seu entendimento. Isso é importante. Então nós estamos agora vivendo um momento de produtividade. Eu serei conhecido por aquilo que eu faço. É isso que Jesus queria mostrar. Veja que Jesus não repreende o homem que está entendendo um monte de coisa e não consegue unir esses conceitos. Ele vai e limpa a vista do homem. Retira o que é inverdade, retira o que é verdade, mas não lhe serve naquele momento. Às vezes, nós vamos ler livros profundas verdades, mas de que valor de conhecimento tem isso? Que aplicação tem na minha vida? Nenhuma. Então, deixe isso para mais tarde. Vá naquilo que você precisa. Mate a sede do teu espírito. Mata a fome primeiro do teu espírito. A hora que você estiver bem alicerçado, aí você vai devagar filosoficamente. Lembre-se que a doutrina espírita é uma ciência filosófica, religiosa, e como ciência, nós estamos sempre exigindo prova nas teorias que surgem. Aonde você leu, com quem você falou, referências bibliográficas. E existe um departamento chamado Federação Espírita Brasileira no Brasil, ou a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso, responsável para analisar essas teorias que surgem aí constantemente, para verificar se ela tem conceito espírita. Mas o fato de não ter conceito espírita não é uma inverdade, não é uma mentira, não. Simplesmente não é espírita. Quem somos nós para dizer o que é verdade e o que é mentira? Nós simplesmente estamos aqui para dizer o que é espírita e o que não é espírita. Só isso. Mais nada. Se você acredita, por exemplo, em Ramatiz, seja ramatiziense, não é assim? Se você acredita em Rustem, seja rustaniano. Assuma a fé que você tem, mas não diga que você é Kardec quando você não acredita em Kardec. Esteja livre para divulgar e ensinar, amar a linha espírita que você quer. Se você é um bandista, eu sou um bandista. Qual é o problema? Eu sou bandista, acredito na Umbanda. Nenhum problema tem. Quem é que pode dizer que a Umbanda está certa, está errada? Ninguém pode dizer. Mas se é espírita, diga eu sou espírita. E como espírita, honre aquilo que você mesmo está de livre, espontânea vontade dizendo que é. Isso é muito importante no nosso movimento. Definirmos. O espiritismo não é achismos, não é teorias. O espiritismo é um estudo metódico de aprendizado com conceito científico, filosófico e religioso. Isso é muito importante para nós. Muito. Então o Cristo toca-lhe novamente, ele passa a ver. Agora é o segundo estágio daquele homem. Ele está enxergando agora tudo naturalmente. Não volte mais na aldeia. Não volte. Não se contamine mais o tempo todo. Aprenda o suficiente para começar a produzir. Não adianta o agricultor estar terminando a tese de doutorado sobre agricultura. Nem a fazenda ele comprou. Já vai morrer de fome. Então, aprenda o suficiente para plantar, aprenda o suficiente para colher. Depois de satisfeito, automotivado com o resultado deste trabalho e deste conhecimento, você pode fazer o que agora? Aprofundar mais ainda, cada vez mais. Vejamos assim. O Cristo, nós já estamos vendo há muito tempo distorcido. Deixe o Cristo tocar mais uma vez nos seus olhos. Feche os olhos. Inclina-se para cima.
peça inspiração. E os seus questionamentos mais profundos serão respondidos pelo próprio Cristo interno de vocês. Pelos seus benfeitores, pelo teu anjo da guarda, pelo teu eu profundo, pelo teu mestre interior, pela tua chama divina, seja o nome que a gente der. É por eles mesmos que serão resolvidos grandes questionamentos que temos. E todas as vezes que formos de encontro aos livros, nunca vamos com a sede do materialista, apenas aberta a nossa intelectualidade. Nós somos ainda muito crianças. Em outro momento eu citaria um versículo bíblico que nos fala isso, mas nós precisamos do professor do lado de nós. Ninguém abra um livro de estudo sem invocar o seu mestre. Todos nós precisamos do mestre. Façam oração. Eleve os olhares para o céu, eleve seus pensamentos, suas vibrações, desconecte com os problemas materiais, físicos, sociais, e diga: agora o que eu vou ler é para o meu espírito, e não para o meu corpo, é para a minha alma. É um conhecimento de espiritualidade. É isso. E passa a ler as linhas. E depois me contem o resultado. Eu garanto para você que vai ser outro. Vai ser outro. Você não se tornará um papa-livros, se tornará um sábio. Um sábio. Poucas coisas são necessárias para despertar essa sabedoria dentro de nós. Uma delas é a fé, que na primeira momento, Jesus, com o cuspe, o homem só conseguiu captar de tudo que Jesus lhe doou pela crença. Por isso ele via distorcido. Jesus então fez a segunda parte que o homem não era capaz de fazer. Olha só, ele cuspiu, já teria curado, mas não curou, porque ele não tinha fé, ele cria. Então Jesus toca pela segunda. Agora na segunda vez é Jesus doando. É Jesus fazendo o que ele não está conseguindo fazer. É o Cristo ali. Porque a primeira já era para ter dado resultado, na hora. Mas ele não tinha fé suficiente. Veja que o item da fé é necessário em qualquer momento que Jesus cura, interage com as curas e os fenômenos. Jesus sempre está mostrando que a cada um será dado conforme suas obras, sua fé, não sua crença. Vamos fechar os nossos olhos então. Querido Pai, aqui nos encontramos, todos nós trazidos pelos nossos benfeitores, naturalmente, porque na lei de Deus, na lei perfeita e justa, não existe o acaso. Todo esse acaso é uma lei muito bem trabalhada para dar certo neste momento, segundo o mentor Emmanuel. Algum motivo nos trouxe aqui esta noite. E já que aqui estamos, tornando o presente em nossa vida, vamos imediatamente repercuti-lo no futuro, através da nossa compreensão e de nossos entendimentos. Após uma reflexão profunda sobre tudo o que ouvimos, abençoa-nos, Senhor, com a Tua misericórdia, permitindo que os nossos benfeitores traduzam tudo o que ouvimos, tudo o que lemos, tudo o que leremos, tudo o que ainda vamos ouvir, no entendimento sábio, que se compartilham os conceitos, que alimentam o meu viver, que me torna um homem sorridente, um homem prestativo, um homem generoso, porque o amor, ele vindo de forma conceitual, ainda pode nos provocar grandes transformações. Fechemos os olhos, deixemos Jesus tocar nos nossos olhos, para que ao abrirmos, as dificuldades, as diferenças, as vicissitudes da vida venham diminuir de proporção quando não desaparecer. Agora consolados pela teoria do amanhã, de sermos imortais, da reencarnação, dos propósitos divinos em relação a nós, da finalidade da vida e principalmente da finalidade das dificuldades. O consolo, que é o conhecimento, toma-se proporção como remédio da nossa alma, equilibra
os nossos pensamentos com os nossos sentimentos. O ponto de encontro do equilíbrio abre o portal da sabedoria. É ali, exatamente ali, onde você, conseguindo sentir o que pensa e pensar o que sente, se encontra acuado, adormecido, o Cristo interno. Jesus, lhe chamando em sua consciência constantemente, através de inúmeras culturas divulgadas pela humanidade. Ele entra às vezes pelo ouvido do corpo, pelos olhos da carne, mas o objetivo é tocar-lhe os ouvidos e os olhos da alma, de forma que a sua voz se solte e o seu conhecimento seja retornado para o povo em grandes verdades e profundas. Sejamos, Senhor, aquele a quem vós deposita a sua misericórdia e o teu amor. Torne-nos o teu instrumento mais afinado possível, e diante das provas, das tribulações terrenas, não nos permita jamais confundirmos as verdades com as falsidades, com as falsas teorias. Dirija-nos sempre, não largue de nossas mãos, pois ainda somos cegos. Periodicamente, Betsaida, Corazim, Cafarnaum se sobressai dentro da minha personalidade. Tiro e Sidom, que são as visões comerciais e materialistas, tentam dominar a minha personalidade. Mas só tu, no momento em que eu me encontro sozinho consigo próprio, através de uma reflexão profunda, é que me dizes o que fazer. Olhe para os céus e deixe essas cidades continuarem. Você é filho de Deus. Viva o Deus interno que está dentro de vós. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.